poder... tá, acho que está que eu comecei a gravar, desculpa, Chico, eu comecei a gravar porque estas aulas ainda não estão disponíveis. Nós estamos montando uma parte do site sim. Que será especial do Aflates com todas as aulas, mas isso é posterior, daqui a algumas semanas isso vai estar no ar. Obrigada, desculpa. Legal, maravilha. Então, agradecendo mais uma vez o convite, né? Uma honra poder, né, fazer parte desse time, né, fazer parte desse curso, poder falar de Viktor Frankl, né, e desse pensador judeu tão importante, um pensador do século XX, do mundo contemporâneo. Então, acho que esse início, né, ele se dá dessa forma, agradecendo também o professor Pondé, né, mais uma vez, pelo acesso, né, a tanto conhecimento que o Labo produz, né, e há 2 anos atrás eu fiz um convite para a Andrea Koga dar uma aula sobre judaísmo no nosso núcleo de logoterapia, análise existencial, e foi bárbaro, porque os alunos precisavam, né, desse conteúdo para poder entender um pouco mais da obra desse autor. A ideia de vida e obra, a ideia, né, do próprio judaísmo dentro desse processo da construção da sua teoria é muito importante, né? Então, eu quero, logo de início, apresentar essa aula de hoje, né, para as pessoas ainda que não me conhecem. Eu sou psicólogo, né, sou psicólogo clínico, e há 2 anos atrás, como eu falei, desse convite da Andrea, posteriormente, ela me faz um convite, né? Assim, olha, nós estamos montando aqui, né, um projeto, né, que eu achei sensacional, né, esse desdobramento do Labo, e eu acabei apresentando uma ementa com este conteúdo como o autor principal, Viktor Frankl, e a possibilidade de debater a teoria de Frankl com outros autores e temas do mundo contemporâneo, né? Então, essa minha trajetória na logoterapia já vem há praticamente 20 anos, que eu ouvi pela primeira vez a fala sobre esse autor, o que o autor, né, propõe, e comecei a estudar, tanto aqui no Brasil, na América do Sul, há um grande grupo fora do Círculo de Viena, que estuda muito Viktor Frankl, particularmente na Argentina, né? Brinco com os irmãos que eles estão um pouco lá na nossa frente, né, na questão dos estudos, porque Frankl esteve muito na Argentina, particularmente na UCA, na Universidade Católica Argentina, lá em Puerto Madero, né, que dá uma saudade né, de poder pensar em breve, né, participar novamente dos encontros. E lá os meus professores, né, o Cláudio Garcia Pintos, a Marta Iglesia, o Guilhermo Parriri Rira, foram profissionais que conviveram muito de perto e muito tempo com o Viktor Frankl. Então, eu fui estudar e beber da fonte, né, de professores que foram muito generosos, né, sempre muito acolhedores, no sentido de poder passar as informações acerca da obra do Viktor Frankl. E, como eu disse para vocês, vida e obra desse autor se encontram em muitos momentos, né? E isso eu acho uma coisa importante, o que me fez pensar de como apresentar Viktor Frankl hoje, né? Então, como eu falei para vocês, eu sou psicólogo clínico, mas não vou apresentar casos clínicos. Fiquem tranquilos, vocês não estão sendo analisados nesse momento. Ok? Então, vamos relaxar, ficar numa boa, né? E nós vamos debater as ideias,
né, o conteúdo desse material em Viktor Frankl. Então, primeiro, eu vou apresentar alguns dados da história desse autor, porque vocês vão ver ao longo da apresentação a importância da vida dele, a forma como ele viveu, como um logo vivente dentro da perspectiva da logoterapia análise existencial, algumas conexões com o judaísmo, né? Ou seja, o quanto do judaísmo e essa proximidade interferiu na construção do pensamento do autor, que acho que isso é importante hoje, o pensamento do autor. E, por último, um texto do Viktor Frankl, que eu acho que para quem deseja estudar, se aprofundar e também olhar o mundo como nós estamos vivendo hoje, como uma necessidade, né, de pensar essa questão do sentido da vida, o sentido na existência, né, eu acho fundamental, que é a tese do otimismo trágico, né? Então, nós vamos falar de uma abordagem que tem uma perspectiva otimista, e já vou de antemão alertando, né, a todos que não se trata de autoajuda, não se trata de uma coisa simples, não se trata de vamos lá que nós unidos vamos dar esse salto, né? Não é isso, né? Ou seja, porque é sempre importante a gente passar aquilo que não é, né, também, né? Porque senão há muita confusão, o tema é interessante, né, tem um chamamento da vida para essa questão do sentido da vida e pode parecer uma coisa simples, né? Portanto, o Viktor Frankl, né, foi um dos famosos neuropsiquiatras do século XX, né, ou seja, a sua família de origem judaica, e literalmente do século XX, porque Frankl nasceu em 1905 e morreu em 1997. Então, literalmente, ele foi, né, um personagem, um pesquisador, né, do século XX, viveu 92 anos. A mãe de Viktor Frankl, Elsa, né, vem de uma família religiosa de Praga, né, religiosa judaica de Praga, né, descendente, né, do rabino, bem, aí os nomes, né, Chamo e Tzaki. Vocês, por favor, né, o meu Yiddish não é tudo isso, eu prometo que vou estudar um pouco mais o Yiddish para, né, poder, né, contemplá-los com a minha fala. Né? Ou seja, Hashik viveu no século XII e de Marahá, o famoso Supremo Rabi Lou de Praga. Né? Portanto, havia ali no seio da família, né? Ou seja, já esse não só olhar, mas essa questão, né, do judaísmo, a reunião entre todos, sempre teve esse aspecto muito forte. E é importante a gente entender essa história inicial da família do Frankl, do quanto ele tinha uma conexão muito forte com os pais, né? É importante a gente entender isso, porque num momento específico da vida dele, onde ele precisa trabalhar a questão do processo decisional, isso foi algo que pesou. E vocês vão entender um pouco mais para frente, para quem ainda não sabe. O pai do Viktor Frankl também, né, vinha de uma família típica judaica, com o hábito de rezar todos os dias. O pai de Viktor Frankl cursou medicina, mas não terminou a faculdade, se tornou funcionário público e diretor de administração social lá na comunidade em Viena, né? Frankl tinham 2 irmãos, um mais velho, Walter, e uma irmã mais nova, Stella, portanto, ele era lá o filho do meio, né? E, como disse, muito ligado aos pais. Né? Morou em Viena, na Czernicasse número 6, né? Essa era a casa, e depois há uma questão muito curiosa, né, adentrando um pouco, né, há muito humor em alguns momentos, eu vou explicar essa questão do humor na obra do Viktor Frankl, mas nessa mesma rua, número 7, morava Alfred Adler,
né, que foi o criador da psicoterapia individual e o pai do Frankl, né, desde muito cedo. Depois o Frankl comentava isso, que é duas escolas, né, de psicologia, de psicoterapia, desse conhecimento, estavam ali no mesmo lugar, né? O pai do Frankl morreu num gueto chamado Theresienstadt, né? Ou seja, ele fica na República Tcheca, e tanto o irmão do Frankl como a mãe de Viktor Frankl morreram no complexo Auschwitz-Birkenau. Essas informações preliminares também são importantes, né, para a gente entender um pouco desse caráter inicial da história de Frankl. Né? Na infância do Viktor Frankl, né, ele se percebeu, num primeiro momento, intrigado com um pensamento. Né? Eu acho que a questão das histórias, elas, e como André sabe, eu sou um contador de histórias, né? Então eu vou contando a história para a gente poder chegar, né, nas questões principais. O Frankl, num determinado momento, deitado na sua cama em casa, começa a pensar sobre a questão da transitoriedade da vida, que a transitoriedade da vida poderia lhe roubar o sentido da existência, ou seja, o fato, né, de lidar com essa questão do nascer, se desenvolver e morrer, ou seja, esse processo todo, ele tinha um receio que isso podia tirar, né, a questão do sentido existencial ou esse para que vivemos. Só que ele percebe ainda na infância, né, ou seja, que a questão da morte, na verdade, seria o grande balizador. Né? E que balizador é esse? Que à medida que nós temos um tempo existencial, é importante, então, focar nesse lugar para poder encontrar sentido na vida. Justamente por que o sentido na vida? Porque a vida tem um fim. Né? Sempre eu gosto de começar as minhas aulas, né, quando retrato esse detalhe, pedindo desculpas, né, de dar essa informação logo cedo, né, antes do jantar, de que nós vamos partir em algum momento. Né? As pessoas às vezes tomam um susto, né, que assim, né, como assim, né? Então é importante a gente levar em consideração esse aspecto como algo importante do jovem, do pequeno Viktor Frankl, já se debatendo com essas ideias. Também ele faz uma referência ao passado, né, porque se fala muito da obra de Viktor Frankl em relação à questão ao presente e ao futuro, né, por isso a busca de sentido lá na vida, mas o Frankl, desde muito cedo, também percebe que o passado tem algo de extrema importância na nossa vida, porque aquilo que nós vivemos está salvo, está guardado, e ninguém pode tirar da gente, ninguém pode tirar aquilo que você viveu. Por isso, essa importância de pensar a questão de como, né, nós nos inserimos na sociedade, que decisões nós tomamos, né? Ou seja, isso tem uma importância durante essa transitoriedade da vida. Bem, e aí, já andando um pouco mais, a vida acadêmica do Viktor Frankl, né? Porque essa construção é muito importante. Né? O Frankl, ele, desde muito cedo, já tinha lá uma aptidão para medicina, por isso, né, estudou neurologia, psiquiatria. E, como eu havia colocado anteriormente, nós estamos falando da Escola de Viena. Então, portanto, três grandes pensadores da Escola de Viena: Sigmund Freud, Adolf Adler e, posteriormente, Viktor Frankl. E esse dado histórico particular é muito importante porque o Frankl mantinha correspondências com Sigmund Freud. Né? Ele escrevia cartas para o Sigmund Freud, na época não havia WhatsApp, portanto era na carta, colocando selo, colocando no correio, e Freud respondia a todas essas cartas de Viktor Frankl, porque Freud já era o grande professor, né? Ele já era
conhecido. E o Frankl era um estudante, né? Alguém interessado nessas questões e podendo pensar ali aonde ele poderia desenvolver essa questão ligado ao sentido existencial. Historicamente, essas cartas elas foram confiscadas pela Gestapo, que é a polícia secreta oficial da Alemanha nazista, né? Então esse material foi destruído, não se tem esse material, mas eles mantiveram correspondência. Né? Alguns dos textos iniciais de Viktor Frankl foram publicados na Revista Internacional de Psicanálise. Né? Então é importante ali, né, essa proximidade, mesmo que depois as teorias vão por caminhos um pouco diferentes, senão teria o mesmo nome, né? Mas Frankl sempre teve muito respeito por Freud, sempre muito respeito, né, por esse grande pensador judeu, né? E tanto é que o Frankl ele tinha sido nomeado vice-presidente de uma sociedade austríaca para a promoção, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém e sugeriu batizar com o nome de Sigmund Freud Hall. Né? Eu acho interessante essas conexões, porque depois os autores brigam lá entre si, né? E ali no começo, na história, havia, né, um espaço de proximidade, de diferenciação, mas de muito respeito entre os colegas. Né? E certa vez o Frankl encontrou Freud na universidade, e foi uma coisa muito interessante, porque ele escrevia, então, lá as cartas para Sigmund Freud, e quando ele se depara com o Freud olha para ele e diz: Viktor Frankl, Viena, 2º distrito, Czerningasse 6, apartamento 25, certo? E o Frankl olha, né, para o Freud e diz certo, né, e confirmou, e eles começaram a conversar. E depois o Frankl, em pensamento, né, traz: nossa, acho que a correspondência que eu mandei para ele fez com que ele, então, decorasse o meu endereço, né, porque essa questão, essas passagens são muito importantes e depois vai fazer sentido num determinado contexto. Frankl, então, né, acaba não se aprofundando na psicanálise e se aproxima, então, da segunda escola de Viena, que é a psicoterapia individual do Adler, isso por volta de 1925, 1926. O Frankl ele publica um texto, né, ainda muito jovem, 21 anos, sobre psicoterapia e cosmovisão, e participa de um congresso de psicoterapia individual que aconteceu na Alemanha, em Düsseldorf. Né? Então, isso tudo eu estou falando um pouco antes da Segunda Guerra. E ele dá uma palestra sobre o sentido da vida para um grupo da juventude trabalhista socialista, né, que futuramente esse grupo era um dos que o Hitler mais odiava. Né, e o Frankl tinha essa perspectiva do social muito forte no seu trabalho. Também trabalhou em laboratório de fisiologia dos sentidos, né, dirigido pelo Allers. Né, portanto, né, nós estamos falando só para essa primeira fase, então, as 3 escolas de Viena. Esse é o cenário geográfico. Né? Também brinco ali que quando estive em Viena, né, fui logo tomar a água do bebedouro, porque deve ser a água do bebedouro que traz tanta gente, né, com uma produção sensacional, mas até hoje não deu muito certo isso. Continuo me debruçando nos livros, né, para poder compreender um pouco mais, assimilar um pouco mais esse conhecimento. E em 1926 ainda, né, um pouco mais para frente, Frankl, então, punha pela primeira vez o nome logoterapia e análise existencial. Né? Ou seja, ele se aproxima da psicanálise, depois da psicoterapia individual, e depois ele, então, começa a ganhar espaço solo para propor uma forma de poder trabalhar tanto os seus pacientes como criar uma logoteoria com seus nomes próprios para poder explicar esse pensamento. Né? E, nesse período, o filósofo que mais influenciou Viktor Frankl foi Max Scheler, ou Max Ferdinand
Scheller, né? Ou seja, Scheller nasceu em 1874 e morreu em 1928. Portanto, ali em 1926, quando Frankl publica, começa a falar, ou seja, ele ainda mais jovem, e andava com os livros do Max Scheler debaixo do braço, né, porque ele identificou essa questão, né, do Scheler como o pai espiritual da logoterapia análise existencial, ou seja, o pai da sua obra, porque ele percebeu em Scheler que trabalhava em especial, né, algo da teoria do Scheler que chamou a atenção do Frankl foi o interesse pela filosofia dos valores, ou a axiologia dos valores, ou seja, estudar os valores. E isso é peça central e fundamental para quem deseja estudar a obra de Viktor Frankl. Como eu coloquei, a ideia de um otimismo trágico, e depois, futuramente, né, um pouco mais para frente, eu vou explicar um pouco mais isso, né? A logoterapia, ela nos coloca nesse lugar de que há necessidade de agir, de ter uma ação no mundo, né? E esse é um aspecto bastante, né, de uma certa transgressão, né? E que nós vamos entender isso nesse caminhar aqui da história pessoal dele com aquilo que ele começa a escrever, né, os conceitos iniciais da sua obra e da forma que ele vive, né? Frankl, estudando a obra dele, você percebe que ele viveu como ele escreveu, como ele, né, se colocou na vida, né, de forma sempre muito intensa, né, e é muito interessante esse aspecto dele. E uma das perguntas que sempre vem é essa, né? O Frankl, então, estudando essa perspectiva do sentido da vida e estudando Max Scheler como um dos principais autores para compor aquilo que ele já estava pensando, né? Ou seja, em construir para sua teoria. Ele pensa, então, bem, como é que nós podemos dizer, então, às pessoas, né, como elas podem, então, se aproximar, né, como elas podem encontrar sentido na sua existência, né? Então, Frankl, estudando essa axiologia dos valores, né, ele pensa em 3 momentos. Um seria vinculado à obra que criamos, que ele chamou esse espaço de um valor de criação, que é a forma como eu me dou ao mundo, né? Ou seja, apresentando algo que pode ser conectado à existência. A logoterapia de Viktor Frankl, desse pensador judeu, está conectado a esse lugar da ação e, em primeiro lugar, né, ou seja, poder entender em que momento nós estamos inteiros para criar algo de valor no mundo. Olha a importância da conexão com a vida é nosso bem mais valioso, né? Ou seja, nós temos que cuidar da nossa vida e não aguardar que outros o façam por nós. Então, essa ideia, né, de uma liberdade, e depois também vou aprofundar essa questão da liberdade, se dá à medida, né, que, desta forma, eu possa, então, criar algo como um trabalho, né? E aqui eu não estou falando de emprego, né, mas é algo que eu produzo no mundo, algo que eu faço, né? Depois, um outro caminho que o Frankl, né, nesse período, ainda um pouco antes da Segunda Guerra, já tinha o seu trabalho em elaboração, seria através de uma vivência ou um valor vivencial, que é essa possibilidade de receber amor, a questão de um encontro, né, um encontro genuíno com alguém ou algo na sua existência. Esse encontro genuíno é que faz com que também a gente se sinta vivo na existência, né? Quando nós, de alguma forma, impedimos que essa relação se estabeleça, né, de que possa receber, né, com esta intensidade,
aí é que nós vamos perdendo o tônus vital. E o terceiro ponto, né, também importante, que o Frankl aborda, seria uma ação que realizamos, mas de uma ação ligado a algo chamado tríade trágica, que também vou falar aqui um pouco para frente, porque senão, se eu não falo que vou falar um pouco para frente, vocês dormem aí, entendeu? Então, eu tenho que colocar aqui, estimular vocês, né, para que, nossa, acho que daqui a pouco ele vai falar, tal. Né? Mas me cobrem, por favor. Né? E nesse momento, a Flávia aqui dizendo impossível dormir, né? Acho que está no ritmo, né? Vamos lá. Eu gosto, né? Quem já viu minha aula é assim, intensa, né? A lá frankliana. E essa é uma questão que havia pontuado também aqui para a Andréia inicialmente, que faria alguns apontamentos ligados ao judaísmo, porque esse foi o convite para falar, né, dos pensadores judeus. Né? Então, portanto, nessa perspectiva judaica, a ênfase sempre esteve, sempre estará na prática. Né? Esse é um princípio, né, do judaísmo. Né? O que torna um judeu fiel, para além daquilo que ele crê, está a indicação para aquilo que ele faz. Né? Então, esse pensamento, né, essa estrutura, né, da vida em família de Viktor Frankl, né, nos seus estudos, sempre esteve pautado, né, com um olhar para aquilo que se precisa realizar na vida. Né? Nós não temos muito tempo a perder nessa jornada que estamos todos nós por um tempo existencial. E esse pensamento, ele está dentro da obra de Viktor Frankl, para quem se interessa por essa leitura, né? Ou seja, esse pensamento da sua obra está voltado para a prática e para a ação. Né? Então, eu acho que essa conexão é fundamental e, por isso, também, né, aprofundar um pouco mais na questão do judaísmo para entender essas raízes, né, que são fundamentais. Um outro ponto, né, que eu quero trazer para vocês, e ainda dentro, né, dessa minha forma de apresentação como uma história, e eu acho que essas histórias, elas marcam, né, o nosso estudo, porque depois a gente lembra da história, né, a gente lembra daquele momento, às vezes nem tanto do conceito, né, nesse primeiro momento, né, mas aquilo que nos estimula, né, a poder olhar essas questões que muitas vezes são, né, estão ali nas entrelinhas. Um pouco antes da entrada, e veja bem, agora estou me aproximando nesse período histórico da Segunda Guerra, o Frankl foi convidado para tirar o seu visto. E este é um dado importante, porque naquela ocasião o visto era individual. Né? Então, o Frankl já tinha ali construído um pouco da tua teoria, já era um médico já conhecido, né? E ele tinha uma possibilidade de sair de Viena. E ele ficou muito pensativo, né, nessa possibilidade de ir embora e deixar os pais. Olha que coisa interessante, né? Quando eu penso em trazer a história dos pais de Frankl e diz que, olha, ali na frente nós vamos fazer o link é esse. Porque isso perturbou o Frankl. Né? Ele não pensou numa perspectiva mais narcisista do ponto de vista, olha, eu salvo aqui minha pele, deixo todo mundo e tchau. A primeira preocupação dele era, e meus pais? Né? Eu não posso deixar meus pais sozinhos. E ele, então, sai caminhando um belo dia, naquele cenário que já era mais catastrófico, né? E ele pede um sinal, né? Por isso que essas histórias são marcantes. Quando ele volta para casa, ele entra em casa e encontra um pedaço de mármore sobre a mesa. E o pai de Viktor Frankl estava ali, Gabriel, sentado à poltrona, e ele pergunta então ao pai: o que é isso? E o pai olha para ele e diz assim:
encontrei num monte de destroços, lá onde ficava a sinagoga, que foi queimada. Esse pedaço, né, é a parte da tábua dos mandamentos. E aí o Frankel, olhando para ele, perguntou: qual mandamento? E aí o pai olha para a peça e fala: olha, essa letra hebraica aí, cinzelada, né, pelas cinzas que tinham consumido a sinagoga, só há um mandato com essa letra inicial. E aí o Frankel, ainda perplexo com aquela cena, diz: qual? O pai olha para ele e diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Nesse momento, Frankel olhando, essa cena sempre me emociona, né? Ele olha essa cena, ele sente essa cena, e através dessa sensação que para ele fez sentido, Frankel decide ficar. Essas passagens, né, pela vida do autor são muito interessantes, né? E aqui, pensando dessas próprias, né, alguém dizendo aqui, nossa, até arrepio. Eu me arrepio sempre que eu conto a história, né? E faço uma força danada para não cair em lágrimas aqui, porque puxa na frente de todo mundo, né? Mas é isso, é essa intensidade, é essa conexão com a vida e realizar mesmo para além da palavra. Ou seja, é essa força, né, que Frankel coloca que nós devemos, né, cada vez mais prestar atenção. E por isso que eu digo que a logoterapia hoje é uma necessidade, né, de um mundo que não enxerga muita coisa, que não quer ver, que não se preocupa, né? Ainda dentro do judaísmo, Andréa, você está feliz, estou falando bastante aqui da questão do judaísmo. Então, mais uma historinha que eu acho que é bem legal, né? Frankel, né? Enfim, né? Nesse cenário todo, uma cantora de ópera judia, isso nos Estados Unidos, né? Veio se consultar com o Rebbe Schmerson, do Brooklyn, nos Estados Unidos, não é o Brooklyn aqui em São Paulo, gente, é Brooklyn lá nos Estados Unidos. E quando disse que iria a Viena, o Rebbe fez um pedido para procurar o professor na Universidade de Viena, Dr. Viktor Frankl, e entregar uma carta. Essa cantora de ópera, então, se deslocou a Viena e prontamente foi até a universidade procurar o Viktor Frankl e não o achou, não o encontrou na universidade. E aí, posteriormente, encontra Frankl na sua casa. E mais ou menos o conteúdo dessa carta dizia assim: transmita as minhas recordações ao Dr. Frankl, disse o Rebbe, e diga a ele, em meu nome, que não deve desistir. Ele Quando Frankl lê essa carta, né, assim, ele se emociona profundamente. Essa passagem, né, se dá depois ali da questão, né, da guerra, porque ele estava ali na universidade tentando colocar a sua obra, tentando o seu espaço ao sol, né, porque Frankl não era tão reconhecido em Viena, né, nessa época toda, né, assim, e um dos aspectos, né, assim, e ainda apenas terminando, né, em referência a essa fala, a essa apresentação, o Frankl começa a soluçar, porque o Frankl estava pensando em desistir. Ele não estava aguentando a pressão daquele momento. Então, mais uma vez, esses sinais
de significado que chegam à nossa vida, que nós temos que estar alertas, atentos, despertos, né, para aquilo que a vida pode nos trazer, que pode, né, iluminar o nosso caminho, através de uma fala, né, através de um gesto, né, essas coisas elas ganham força, né, e ainda nessa perspectiva judaica, na obra deste pensador, né, há chamado, né, na questão judaica a questão da responsabilidade, né, e estender a mão ao outro, né, e na questão ligada à liberdade, a ideia do transcender. E na obra frankliana, quando nós vamos estudar essa questão da liberdade, que é um debate muito importante, né? E a gente vai falar aí da questão dos campos de concentração, nós precisamos lembrar que Frankl sobreviveu a campos de concentração, ou seja, ele viveu para contar. E isso faz toda a diferença. Ele viveu para contar. Então, quando nós falamos nessa potência da vida, nessa questão do sentido na vida e da vida, é de alguém que superou as maiores, uma das maiores tragédias, né, que a humanidade presenciou e que não estava sentado confortavelmente em sua poltrona fazendo uma análise. Sim, naquelas condições muito difíceis, né? E para concluir essa questão aqui, né, um pouco mais judaica, Andréa, né, tem um verso aqui, né, do Rabin Yagori que diz assim: eu dormia e sonhava que a vida seria felicidade. Eu acordei e vi que a vida era dever. Eu trabalhei e vejo. O dever era a felicidade. Então, essa conexão, mais uma vez, com a vida, com o fazer, com a conexão, com o se encontrar sentido. Veja bem, o sentido não vende nas melhores lojas do ramo. Não comprem sentido nas melhores lojas do ramo, porque não funciona, não é real. O sentido precisa ser encontrado dentro da sua existência, na sua relação com a vida. É esse o bem maior, é encontrar esse para quê existencial. E como diz aqui o André Zineina Magalu, apesar de eu gostar da minha querida Magalu. Bem, esse aspecto importante para chegar, né, na obra de Viktor Frankl, o que diz respeito aos campos de concentração. Muito bem. Em 2014, eu tive a felicidade de participar de um congresso em Viena, quando ainda podíamos aglomerar, saudades, né? E tive a honra de conhecer Ellie Frankl, a segunda esposa de Viktor Frankl, né? Porque o Frankl, ali um pouco antes, né, de entrar nos campos, Frankl se casou, foi um dos últimos casamentos de judeus, porque, assim, num determinado momento, não se podia mais casar com judeus. Não era mais permitido, né? Justamente para, né, impedir esse processo, né, que ali aquela questão toda da agressão, do mal, estava presente. E Frankl, então, né, um pouco antes, se casa com a Tilly Grosser, né, que era judia, mas depois eu vou contar uma outra do Frankl, mas um pouco mais para o final. Portanto, o campo de concentração, porque eu contei toda essa história. A obra do Frankl não surgiu depois que ele foi para os campos de concentração e ele sobreviveu e ele foi lá e reescreveu e escreveu. Não, a obra dele já existia antes.
desde muito cedo, o seu grande projeto existencial era o seu filho espiritual, como ele sempre dizia, era a sua obra, que já estava em curso. Né? Aquela cena que eu contei para vocês, né? Ou seja, da decisão se ele ficava ou ele partia, ele poderia partir. A logoterapia podia ganhar outros ares. Ele seria recebido numa universidade, né? Continuaria o seu caminho. Mas aquela decisão, aquele processo decisional de ficar, né, de entender que aquilo era importante para ele, de proteger os seus pais, né, fez com que, num determinado momento, e ele sabia disso, que ele poderia ser levado aos campos de concentração, como ocorreu com ele e com a sua família. Só não com a irmã Estela, mais nova, que conseguiu fugir, mas tanto os seus pais como seu irmão, né, e parentes próximos morreram nos campos de concentração. Portanto, o que o Viktor Frankl conseguiu fazer, né, nesses 3 anos, em 4 campos de concentração, veja bem, Theresienstadt, na República Tcheca, um campo de trabalho forçado, né, um campo de... eu estive também nesse campo visitando, e é impressionante, né? Eu sempre digo isso para todo mundo, para mim me impactou muito fazer essa visita e olhar, né? Ou seja, aquilo que nos livros nos conta, e você vê que é real, que aquilo aconteceu, né? Ou seja, e seu pai, né, faleceu neste campo, que era um gueto, e que foi justamente isso. Os nazistas chegaram, haviam pessoas morando ali e tal, e eles disseram, olha, tchau, saem todos, né, porque agora nós vamos ocupar essa área. E foi muito interessante, porque quando eu estava lá em Theresienstadt, foi um dia muito especial, né? Eu até brinco, engraçado, essa coisa do humor está comigo, mas, gente, acontece mesmo, não sou eu que conto, não. Então, estava ali, meio que fecharam o espaço, e eu estava, assim, por sorte naquele momento, mas fecharam porque o presidente da Alemanha estava chegando naquele momento, então não podia ter muita gente ou coisa do gênero. Eu pensei que fosse para mim aquela recepção toda, mas não era para o presidente, né, da Alemanha, o que também esse senhorzinho italiano, né, me falou, assim, muito gentil ele, né, dizendo e contando ali todas as histórias, como funcionava, que a primeira parte, quando você entra, havia, com certeza, ali foi construído uma ala para poder, né, enganar as pessoas de que ali não estava acontecendo nada. Né? A Cruz Vermelha visitou esse campo 3 vezes, não encontrou nada, porque era essa primeira parte. Tinha lá um banheiro que ainda está intacto, muito grande, né? um gramado, né? A casa lá do oficial. Né? Então, você olha tudo aquilo, né? Um pouco daquela história, né? Que nós temos sempre que tomar muito cuidado. A história que é contada nem sempre é a história real. Né? E depois, sim, adentrávamos e víamos o que se tratava aquele lugar. E, veja bem, a maior parte, isso também é um dado importante, porque quando as pessoas leem o livro Em Busca de Sentido, imaginam que ele se deu, essas histórias do Frankl, na maioria do seu tempo nos campos, ocorreu em Auschwitz. Não. Auschwitz, o complexo Auschwitz-Birkenau, foi o espaço que o Frankl ficou o menor tempo, ficou por volta de quase 2 semanas, nem isso. Né? Porque, sim, Auschwitz é um campo de extermínio. Ali era um campo de trabalho forçado. Portanto, Theresienstadt, né? E depois em Auschwitz-Birkenau. Interessante que eu fiz esse trajeto de trem, né? Mas era um trem confortável na primeira classe, né? Ou seja, mas eu queria entender um pouco, né, dessa ideia, como chegar àquele lugar. E depois, ainda na Alemanha, em Dachau, em Kaufering 3, né, e Turkheim, onde, por final, foram todos libertos. Lá, por esse período, passou Viktor Emil Frankl, o prisioneiro número
119, 104. A marca. Isso é importante, porque ele poderia sair desse lugar odiando o mundo. Ele poderia sair desse lugar não validando a existência humana. Mas este prisioneiro, com essa marca, né, ele realmente, e por isso eu sou um entusiasta de todos que, né, procurem a sua obra, né, ele traz algo de muito especial. Né? E isso realmente me emocionou lá, porque eu entendi que mesmo nas condições mais difíceis, nós precisamos dizer sim à vida. O choque da chegada, né? E eu presenciei isso indo com um grupo de espanhóis, né? Um monte de gente falante. Quando nós chegamos perto de Auschwitz-Birkenau, ninguém mais falava nada, né? Porque quando você ouve aquela placa, né? Quando você ouve, quando você vê, né? E vê que aquilo é real, é impossível, né? Foi um dia daqueles que, vocês sabem, eu sou falante, eu gosto de falar, eu gosto de brincar, eu gosto de... Aquele dia eu não falei nada. Quando eu voltei, né, dessa visita em Auschwitz-Birkenau, minha esposa Simone, que me olha nesse momento, ela sempre está presente aqui, né, comigo. Né? A Simone olhou para mim e, assim, eu não falei nada para ela. E ela, me parece que nunca tinha me visto daquele jeito, né, impactado, né, com toda aquela história, porque minha cabeça fervilhava, né, de tudo aquilo que eu tinha lido e desse momento que Frankl chama num livrinho, né, pequenininho, muito interessante, chamado Sede de Sentido, que ele fala sobre o experimentum crucis. Essa é uma leitura importante. Entender não só aquela parte do humano, né, que é possível construir um campo de extermínio, mas aquela parte do homem que pode sair de cabeça erguida para poder reconstruir a sua história e trazer algo de significado para o mundo, e de trazer uma mensagem importante. Por isso que vale a pena estudar Viktor Frankl. Portanto, essa questão do choque da chegada neste complexo, né, ou seja, ali no campo de Theresienstadt, que Frankl esteve primeiro, apesar de passar primeiro por Auschwitz, mas não entrou, foi para Theresienstadt. Ali haviam artistas, músicos, intelectuais, né? Era uma espécie de realocação da comunidade judaica naquele território. Né? Então, esse livro ele traz isso, Em Busca de Sentido. É um livro que traz um pouco a primeira edição desse livro, que contém essa primeira parte, que é desde muito cedo, elaborando a sua obra, que foi traduzido para o Brasil como Psicoterapia e Sentido da Vida. Esse foi o primeiro livro publicado do Frankl. Em Busca de Sentido foi o segundo, que, na verdade, não foi escrito, foi ditado em 9 dias, numa espécie de uma catarse para 3 taquígrafos. E ele não queria que aquilo fosse algo de grande, vamos chamar assim, né, louvor, né, de algo que ele pudesse se beneficiar com aquela história, porque era a história de todos.
E a primeira edição, que eu também tive, né, a honra de ver lá em Viena, não tem o nome dele. É uma outra capa, muito interessante, né, que teve só alguns exemplares. Mas as pessoas liam aquele relato e diziam, mas quem escreveu isso? E aí ele foi convencido a deixar colocar o nome dele. E foi um dos livros, e é ainda um dos livros mais vendidos no mundo. Essa importância que Viktor Frankl traz, que nós não devemos perseguir o sucesso. Nós temos que fazer algo de valor no mundo. E como subproduto, talvez possamos merecê-lo. Essa é uma filosofia de vida, né? Da forma como podemos viver. Então, ele sobrevive a esse aspecto, né, dessa realidade nua e crua dos campos. E depois a questão da soltura, né? Que essa questão não é, olha, saí, me despressurizei e vou lá para a vida. Não, a vida estava cinza quando ele sai dos campos de concentração. Ele não tinha força nas pernas. Ele não conseguia fazer muita coisa. A Viena que ele conhecia não existia mais. Agora que nós estamos, né, entrando aí no Setembro Amarelo, Frankl pensou em dar fim à vida. Mas algo nele, ou seja, e por que pensou? Porque é humano. Frankl detestava ser visto como um guru, como alguém para além daquilo que ele construiu. E ele recebeu a força da comunidade, a força dos amigos, para poder continuar a vida. Né? Não é que ele saiu, ele era um super-herói que tinha uma capa mágica. Não, ele estava em frangalhos, em pedaços. E para poder fechar, porque a gente precisa ter um bate-papo aqui, que eu sei, né? Senão eu vou ficar aqui 3 horas contando história, né? Andréia vai me matar. Né? Então, ah, Flavinha, legal aí. Né? Ou seja, esse texto que eu coloquei para vocês, que na verdade eu acho um dos textos mais importantes, né, nessa questão, né, de Viktor Frankl, a sua própria história de superação, ele traz, então, quando ele sai e recupera suas forças, ele vai dar uma palestra onde? Na Alemanha. Este é Viktor Frankl. Né? E todo mundo olhou para ele, como você vai fazer isso? Né? Frankl não acreditava na culpa coletiva. Né? Muitas vezes somos levados a situações e histórias, né, que existem outras pessoas que arquitetam tudo isso. Então, essa questão, né, desse texto da tríade trágica tem um pouco a ver com a superação, né, daquilo que eu coloquei lá no início da aula, da tríade trágica. Né? Ou seja, daquilo que vai acontecer com cada um de nós durante a nossa existência. Em algum momento nós vamos entrar em sofrimento, né? Nós vamos sentir culpa, e mais uma vez, desculpe, antes do jantar, vamos morrer. Essa perspectiva, ou seja, como é que nós superamos essa tríade trágica, e por isso Frankl coloca o termo e une essas palavras, um otimismo trágico. Né? Ou seja, é essa ideia de poder olhar a vida e entender o que nós podemos extrair daquilo que é colocado à nossa história, ao nosso caminho. Nós temos que extrair o melhor. E por que o trágico? Porque o trágico sempre está presente a todo momento. É só uma questão histórica. Né? Frankl termina esse livro, e eu acho que é uma das questões importantes dele, né? Quando ele coloca aqui, né? Portanto, fiquemos alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz, nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima, nós sabemos o que está em jogo. Portanto, mais uma vez, e vou bater na mesa,
Não se trata de autoajuda, gente. Se trata de se conectar verdadeiramente com a sua existência, encontrar essa força para poder superar as adversidades que a vida vai trazer. Essa perspectiva de poder olhar a vida como a superação de algo, de uma tragédia que se avizinha e se apresenta, e é só mudar a questão histórica, né? Ou seja, nós temos vários exemplos no nosso mundo contemporâneo do quanto nós somos instigados a tentar sobreviver às maiores barbáries. Portanto, se trata de enfrentar a vida, de realizar algo de valor, de encontrar sentido na existência, né? Na questão da culpa, de aprender com os erros, porque nós vamos errar. Eu estava uma vez conversando com uma tia e falando sobre essa questão do erro em Viktor Frankl. Ela olhou para mim e falou: Francisco, só não erra quem não conta, né? Então, na verdade, todos nós vamos errar em algum momento. O que nós temos que fazer é aprender com essa situação, é se elevar para além daquela situação que não estávamos inteiros. E, mais uma vez, na questão da finitude, seria potencializar a existência. À medida que eu me dou conta que eu sou um ser finito, eu tenho algo a realizar. Pela própria experiência de Viktor Frankl e a forma como ele lidou com a vida dele e superou essas grandes tragédias, Frankl, ao conversar com as pessoas, ao perceber que aquela fala não ia levar para, né, um lugar assim muito, né, assim, ele não perdia tempo útil, né, quando a fala não valia, quando aquilo era só justamente para perder tempo. E talvez um pouco disso seja importante para nós, né, se debruçar para as causas que realmente são importantes para nós mesmos, para o nosso entorno. É isso que vale. A gente olhar de verdade, a gente se debruçar nos livros, né? Né? Ou seja, escolher bons livros, né? Eu acho que esse é um princípio importante, bons textos, né? Lá no Off Lattes tem muitos, né? E eu acho que essa ideia do professor Pondé, né, junto com Andrea Kogan, de levar adiante um espaço como esse, né, que nós nos encontramos e debatemos, né, questões importantes, não só para o nosso conhecimento, mas para a gente poder dividir no nosso entorno, eu acho sensacional. É disso que o Frankl está falando, é desse material sério, né? E como a gente diz lá, é de traduzir a academia para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso, para que elas possam, né, tomar o cafezinho debatendo o texto. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, é isso que nós precisamos agora, né? Levar tudo isso adiante. Então, nós temos que levar em consideração, né, que essa questão da liberdade e da sobrevivência sempre foi um aspecto importante para o Frankl, né? E muito ligado à questão da liberdade, mas não é qualquer liberdade, né? Frankl fala muito de uma liberdade interior, né? Não é uma liberdade das coisas, mas é uma liberdade que me permite agir, que me permite, né, dizer a vida apesar de tudo, dizer sim à vida apesar de tudo, né? Ou seja, não basta só sobreviver. Esse era uma fala dele, né, com um colega ali de barraca, né, dizendo para ele, será que nós vamos sobreviver? E para Frankl era isso, só sobreviver era pouco, né? Assim, o mais importante é se sobreviver, o que nós vamos fazer? Qual é a nossa ação? Né? E isso cabe muito para o mundo contemporâneo, para o mundo que nós vivemos agora. Né? Muita gente pensando apenas em sobreviver, em resolver o seu. E esse é o grande, eu diria, o grande pecado, né, da atualidade. Né? É esse olhar, né, que não se importa,
com as pessoas. Portanto, é liberdade dentro da contingência da vida, dentro de limites. Nós sempre vamos, né, ser instigados, chamados pela vida. Portanto, uma frase do Frankl que eu acho bastante interessante, eu não tenho que perguntar o que eu quero da vida. Eu tenho que perguntar o que a vida espera de mim. Hoje vocês vão sonhar comigo, né, com essa frase lá na cabeça. O que a vida espera de você? O que a vida espera que você faça dentro desse tempo existencial? Porque a vida chama. Então, gente, acho que, né, ou seja, eu poderia aqui prosseguir, né, com mais uma novela, né, mas eu acho que é legal nós fazermos aqui uma espécie, né, de um bate-bola aí que deve ter gente querendo perguntar alguma coisa. Eu espero, né? Vamos ver aí. Chico, o povo não quer me ouvir, né? Quer ouvir você, porque, né? Que a Andréia agora vai ter que entrar e fazer as perguntas se eles querem ouvir suas histórias, né? Tipo, Andréia, chega, mas a gente tem esse momento de fazer as perguntas, de discutir. A gente está nos comentários. O Benjamin falou: acho que é terapêutico assistir sua aula, professor. Eu também acho. Eu também acho. É um presente ter o Chico aqui com a gente. E eu digo isso de coração mesmo. Chico, é o seguinte: tem uma colocação, tem muitas colocações, eu vou pegar algumas questões, vou juntar o que o Tiago falou com a Elaine. O Tiago fala assim: eu vejo a vida de Viktor Frankl resumido nas palavras de Camus. É preciso imaginar Sísifo feliz. O Andrese fala que sim. E a Elaine fala: era isso que discutíamos ao assistir espantados ao filme A Vida é Bela. Sísifo feliz? Então, novamente, né, obrigado pelas questões, né? A questão da felicidade, como eu havia apontado, né, em algum momento dentro da obra do autor, ela se dá não necessariamente por essa intencionalidade, né? Porque nós vivemos numa sociedade do espetáculo, né? Nós vivemos numa sociedade e agora, né, com as redes sociais, né, assim, que todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar bonito, todo mundo está sadio, todo mundo é jovem, né? Jovem, todos jovens. Jovens, né? Ou seja, e aí não se leva em conta essa própria questão da transitoriedade da vida e da importância do envelhecer, da importância do aprendizado, né? Ou seja, a felicidade, e aí é que eu fiz aquela pontuação inicial, não se trata de autoajuda estar feliz o tempo inteiro. Ninguém está feliz o tempo inteiro. É mentira. Ou seja, encontrar sentido, né, pode ter esse momento de felicidade e até amplia um pouco mais, porque o sentido não é único. Né? Talvez até tenha alguma coisa nessa linha, a gente já vai andando. O sentido não é único. Encontrei sentido, agora eu posso ir ali no barzinho em frente à PUC tomar uma cerveja tranquilo, porque, não é verdade? Eu já encontrei. Exatamente, são esses momentos felizes na vida. Né? Tem uma autora vienense, Elizabeth Lucas, né, que fala sobre o enigma da pequena felicidade. Ela fala sobre essa questão da alegria, né, que nós não devemos nos preocupar com a grande felicidade, mas esses momentos significativos na vida, esses momentos nessa perspectiva, né, frankliana entre hoje e um futuro próximo, realizar algo possível. Se eu me coloco diante, né, de uma vida em que eu vou tentar resolver aquilo que não dá para resolver agora, fica inviável. E aí nós entramos numa outra seara frankliana,
que é a frustração. Né? Em vez de eu me tornar feliz, eu me torno frustrado, né, diante das neuroses que Frankl já apontava como uma neurose noogênica, uma neurose de falta de sentido na vida. Portanto, sim, essa perspectiva de estar conectado na existência, de tentar fazer o seu melhor, né? O que está em jogo não é fazer o perfeito, o impecável e feliz o tempo todo. É fazer o seu melhor. Quando nós, né, fazemos o nosso melhor na vida, né, nós experimentamos esse momento. Né? São aquelas falas, né, que, de repente, aparece alguém que te dá um retorno de uma coisa que você nem imaginava, porque você estava inteiro naquele momento. Né? Você não queria colocar apenas máscaras e fantasias. Né? Você precisa estar de forma genuína na vida. É lógico que isso é difícil. Vamos lá. A Lena colocou aqui uma excelente dica de biografia que ela releu recentemente, que é a autobiografia do Stefan Zweig. E, enfim, né? Além da gente fazer uma 200 mil referências bibliográficas, vocês ainda compartilham mais, o que é sensacional. A gente, como eu já disse numa aula anterior, Jeff Bezos, presidente da Amazon, precisa nos reconhecer, né? Uma hora, né? A Yara está falando o seguinte, Chico, passar por sofrimento e depreciação não diminui tua essência humana, teu direito de ser feliz e realizar um novo destino. Essa é uma coisa fantástica, porque assim, e como eu coloquei na fala frankliana, né, do autor sobre a questão da tríade trágica, o que está em jogo não é não sofrer, né? O que está em jogo, e mais uma vez, também não é buscar o sofrimento. Isso chama-se masoquismo. Tem que trabalhar com uma outra área. Né? Não é para ninguém buscar sofrimento, pelo amor de Deus. Se você pode evitar o sofrimento, evite. Não é para você sofrer e poder sair do outro lado. Não. Se você pode evitar o sofrimento, você evite. O que você precisa lidar é com o sofrimento inevitável. É aquele que chega até você. É aquele que se personifica, e aí você precisa dar uma resposta à vida. Você precisa responder de forma conectada à existência, né? Ou seja, de uma forma inteira, de uma forma a superar aquela adversidade e apreender com aquela experiência. Ou seja, à medida que algo chega à tua história, né? Ou seja, que você não procurou, mas veio, e você supera isso, você... Até estava conversando, né, com a Danite sobre isso, sobre a questão do amadurecimento. Né? Ou seja, é a possibilidade que você tem de amadurecer na vida, porque senão você vai apenas envelhecer e ser eternamente uma criança. A logoterapia, a obra do Frankl, fala desse processo de amadurecer em relação à vida. Né? E isso não significa que a gente não pode se cuidar para ficar feliz, né? Que não pode fazer ali alguma plástica, tá? Porque o Brasil é campeão aí nessa área. Né? Você pode consertar uma coisinha ali, não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é quando isso mascara a sua essência. Quando você não está inteiro dentro daquele período da transitoriedade, que a vida espera algo de você. Né, que espera... Eu estava outro dia conversando, né, justamente nessa questão, né, de educar filhos, um pouco nessa linha. Vocês são os pais, precisam educar. Não dá para ser o coleguinha do filho, ad eterno. Né? Alguém tem que ser os pais nessa relação. Ou seja, a questão do amadurecer, dos compromissos, das responsabilidades, e por isso, mais uma vez, o binômio liberdade está atrelado à responsabilidade, né? A um ser responsável, né, pela sua existência, um ser responsável por todas essas questões que chegam até nós. É assim que nós amadurecemos, é assim que nós vamos poder dar uma resposta
né? Como diz o professor Pondé, né? Assim, não dá para salvar o mundo, né? Nós não vamos salvar o mundo, gente, né? E também concordo com ele que não acredito em quem está salvando o mundo. O que nós vamos trazer é uma filosofia, e por isso aí Frank, o médico neurologista, se aproxima da filosofia, principalmente da filosofia de Scheller, para criar uma proposta filosófica de sentido na vida, né? Ou seja, de ter este olhar para um otimismo trágico, né? E particularmente hoje, o último dia, né, do mês de agosto, estamos entrando em setembro, o mês do Setembro Amarelo, nós vamos ouvir muito sobre a questão do suicídio, né, daqui para frente, né? E a logoterapia, nesse sentido, tem um papel fundamental, né, desse dizer sim à vida, de não se entregar, de não tirar a sua vida, né, por mais que aconteça uma tragédia e é aquela que, né, você fala, não, né, não dá, não dá para ficar mais aqui. Mas eu acho que esse foi o grande aprendizado de Viktor Frankl, né, o choque da entrada nos campos. E imaginem tudo aquilo que ele viu em termos de barbárie, e viu, estava ali do lado dele. Em alguns momentos ele não sentia mais, porque era tanta tragédia, era tanta dor, que você fica anestesiado, como alguns de nós ficamos anestesiados com o que nós estamos vivendo no nosso mundo, né? Então essa anestesia, ela pode, né, assim, em determinados momentos, né, e é lógico, né, a questão do terapêutico é o vício do psicólogo, né? Assim, eu costumo dizer que os amigos médicos, né, eles não abraçam a gente, né? E quando eles abraçam, eles estão examinando a gente, né? Então eles sempre examinam quando eles estão abraçando. E os psicólogos, né, outro dia me perguntaram se eu analiso o tempo todo, né? Eu olhei para ele calmamente e disse: olha, você ainda tem 15 minutos. Gente, não aguenta essas aulas. Sim, estamos encantados e emocionados. Sim, são essas as aulas do Labor, vocês sabem. Gente, antes de mais, eu vou fazer duas questões, uma do livro e uma que a Beck fez aqui. Mas antes disso, lembrem do seguinte: os textos do grupo estão aqui no chat, o link para todos os textos do grupo do Chico. A Biblioteca Labor com a Kelma, falando sobre o livro Em Busca de Sentido, também está no Oflates, eu coloquei o link, e ontem tivemos o Padre Giba falando do Cansaço dos Bons, do Roberto Almada, falando sobre logoterapia e Viktor Frankl. Então, continuem, por favor, as discussões do Viktor Frankl acessando o nosso material. Chico, é o seguinte, eu vou ler o último trecho, que é o que eu mais amo do livro Em Busca de Sentido. Talvez não seja todo mundo que conhece aqui. Lena, excelente lembrança. Poesia do grande poeta israelense Yehuda Amichai. Já falo, saiam daqui, saiam não, gente, já entra na livraria e comprem as poesias. Tem um livro de poesia traduzido do Yehuda Amichai, já pode comprar, tá bom. Nossa geração é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele de fato é. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmeras de gás de Auschwitz, mas ele é também aquele ser que entrou naquelas câmeras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso ou o Shema Israel. Como é o ser humano. Essa é a última parte do livro do Em Busca de Sentido. Queria que você falasse disso. Exatamente. E aí, novamente, nós entramos em algo importante que o Frankl traz, que é a liberdade interior. Ou seja, diante da fila, diante da câmara de gás, ninguém pode te impedir daquele último momento existencial que você levante a cabeça e possa seguir o seu destino. Até neste último momento, nós estamos falando de uma liberdade, do seu posicionamento, como você se coloca. E essa questão, né, da câmara de gás, né, eu, quando estive lá no complexo Auschwitz-Birkenau, eu entrei na sala do Mengele. Lógico que eu não ia perder essa, né? Ou seja, o que ocorre?
muitos prêmios Nobel participaram daquilo ali. E isso não quer dizer que quanto mais eu estudo, eu evoluo. Novamente, a questão tem a ver com aquilo que eu vou fazer, né, com o que eu construí na vida. Isso tudo está dentro do humano. Esse lado, né, vamos dizer assim, mais cruel da humanidade também está dentro da gente. E nós temos que cuidar desse lado. Ou seja, nós temos que cuidar o tempo todo, porque senão nós somos lançados a essas trevas. Né? Ou seja, esses dois lados compõem o humano. Portanto, cuidado. Portanto, né, sempre tenham uma reflexão. Por isso que a questão do sentido não é único, porque eu tenho que acordar todo dia, olhar para a vida e depurar a minha existência. Talvez só aí, ao final da minha existência, eu possa fechar esse livro que conte a minha história e aí sim ser o sentido da vida, que é o sentido daquela história que não pode mais ser modificada porque acabou naquele momento. Né? Portanto, essa é a nossa responsabilidade de cuidar desse lado que também habita em nós e de também, né, ou seja, poder depurar isso na existência. Perfeito. Rogério, você está me dando uma dica aqui em box, escreve para o e-mail do Labo que você está me falando, por favor, que aqui já a gente vai acabar, não vou ter tempo de ver, mas eu gostei, me fale. Antes também de eu ir para a última pergunta, eu queria falar duas coisas. Primeiro, lembrar do que eu falei no começo do encontro, que semana que vem é feriado, não nos juntaremos, estaremos aqui no dia 14 de setembro, com o professor Luiz Bueno falando de Franz Rosenzweig. E uma coisa muito interessante, coincidência ou não, aí cada um acredita, eu estava falando com o Luiz no WhatsApp há uns minutos, e eu falei, Luiz, você vai ter a responsabilidade de falar de Franz Rosenzweig um dia antes do Yom Kippur judaico, do Dia do Perdão, que é a data mais importante. Mas, por quê? Porque Franz Rosenzweig tem uma história muito maravilhosa com o Dia do Perdão, e que eu não vou contar, porque vai ser só no dia 14. Então, é isso que eu gostaria de falar. Chico, a Beck está fazendo a seguinte questão. Buscar o sentido da vida pode parecer algo pesado, mas é a maior leveza que conseguimos alcançar. Ter a liberdade de se prender a algo que nos faça sentido. Faz sentido, mestre? Total sentido, porque, mais uma vez, a vida nos chama. Né? Ou seja, que momento é esse que eu percebo? Eu costumo dizer, isso eu aprendi com uma amiga enfermeira, que quando nós estamos apaixonados, a pupila dos olhos dilata. E esse é um ato involuntário, eu não tenho como lá forçar a pupila dilatar. Né? Então, quando eu encontro essas situações na vida, a pupila dilata. Né? Por isso que Frankl coloca que a questão da redenção, no seu processo de elaboração de tudo aquilo que ele viveu, se dá no amor e pelo amor. Perfeito. Eu gostaria de agradecer todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. As pessoas estão falando que gente está falando que está ficando curiosa da história que eu contei do Rosenzweig do Luiz Bueno. Gente, então tem que voltar aqui dia 14. Ou ler algumas questões do Rosenzweig do Yom Kippur, mas eu acho que não, tá? Porque eu acho que vocês têm que vir aqui, porque é uma história sensacional. A Soraya está falando que ela sempre fala que as discussões e as aulas do Labo salvaram a quarentena dela. Eu acho que as aulas e essas reflexões que a gente vem fazendo, Chico, se você concorda comigo, elas estão dando sentido a um monte de coisa, né? Exatamente. Ou seja, mais uma vez, essa questão. Por quê? Porque o sentido não é algo abstrato, na perspectiva frankliana. O sentido é algo concreto, ainda na perspectiva judaica. Tem a ver com a prática. E o Labo é isso. Aqui a gente faz.
Chico, tem gente apaixonada por você, mas, gente... Eu vi. Simone está aqui, a esposa dele, gente. Não brinca, não. Não brinca, não. Não, Tô brincando. não sei se vocês perceberam, de vez em quando que eu estava dando aula, eu passava assim com a mão, olha, Victor Frank. É tudo brincadeira, gente. Tá. É tudo brincadeira, ela não é ciumenta. As pessoas estão reparando nos livros atrás de você. Sim. Você tem algum... a Imê está falando, minha mãe leu Victor Frankl e disse que é o melhor livro que já leu. O Rubens está falando, para judeus e judias, também para quem segue outras comunidades, Shana Tová, um ano doce. Sim, a gente começa o Ano Novo Judaico na segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira, né? Então tá, eu falo que a gente vai fazer a última pergunta e encerrar. Agora faltam 5 minutos, belíssima aula, excelente, excelente. Eu vou fazer, então, essa última pergunta. Chico, a gente tem ainda bem muito acesso às obras do Victor Frankl em português, o que é uma pena que dos outros vários pensadores que a gente está falando aqui, a gente não tem muito acesso. O Victor Frankl, eu acho que, não sei se é facilidade a palavra, mas ele tem uma linguagem muito tranquila para a gente, sendo psicólogo ou não, quer dizer, leigo, ler, entender e se identificar. Quais são os livros iniciais, para quem não conhece Victor Frankl, que você acha que seria interessante de começar a ler? Porque eu sei que muita gente vai ter esse questionamento. Eu vou citar dois livros do Frankl, um que nós falamos o tempo todo, Em Busca de Sentido, que é muito fácil de achar, é muito fácil de ler. Ele não é um livro científico, né, e por isso é importante a gente pensar nisso. Ele conta a história dele nos campos de concentração, o relato desse prisioneiro 119.104. Ele aponta alguns conceitos iniciais na segunda parte do livro sobre a logoterapia, alguns conceitos da logoterapia para entender, porque tem uma logoteoria, uma linguagem própria, e tem esse terceiro texto que, né, ele incluiu um pouco depois, que é a tese do otimismo trágico, em que essa questão do otimismo, né, não o otimismo fácil, mas esse otimismo que a gente supera as adversidades. Então, é um livro que eu recomendo. E o segundo livro que eu recomendo é esse aqui. O que não está escrito em meus livros? Combinamos, hein, Andréa? Porque são os meus dois favoritos. Ai, que legal! Ó, nós não combinamos pior isso. Que a gente não combinou, não. Sintonia. E eu tenho outros livros do Victor Frankl aqui, pior que eu peguei só os dois. Pior não, coincidência que eu peguei só os dois. Né? E por quê? Porque aqui se trata, né, pelo próprio título, o Frankl, esse foi o último livro que o Victor Frankl escreveu por volta dos 90 anos. Ele morreu com 92 anos. Então, ele relata um pouco dessa história da família, né, a história, né, de algumas passagens que ele não coloca nos outros livros, que são livros mais, vamos dizer assim, científicos do ponto de vista, né, do trato clínico, né, que seria aí uma outra abordagem, não para hoje. Né? Então, esses dois livros iniciais, eles são fundamentais. E, com certeza, todos os textos que o nosso grupo, O Vazio Existencial e as Possibilidades de Realizar Sentido, publicou no Off-Lattes. São 18 textos publicados até o momento. Né? A Andréia sabe disso, que eu tenho assim uma forma muito peculiar de trabalhar com os meus pesquisadores na produção. Né? Então, lá a gente leva a sério a isso. Você vai poder encontrar Victor Frankl na relação com os temas do mundo contemporâneo e com outros autores para poder debater, inclusive Camus, como foi citado, e outros tantos. Coloquei aqui o link, já tinha colocado, mas aí eu coloquei de novo. E eu sei que algumas pessoas estão interessadas, já vieram me falar aqui em inbox, sobre entrar em grupos de pesquisa do Labo, entrar em grupos do Chico. Cada grupo, gente, está num momento de maturidade, de desenvolvimento, etc. Como a gente já começou o semestre, alguns grupos já estão encerrados, as inscrições já estão encerradas e a gente volta a abrir só em dezembro para o ano que vem.
tá? Então, quem tiver alguma dúvida, escreva para labo@pucsp.br ou escreve em inbox no Facebook ou no Instagram, que a gente responde. Mas agora, realmente, a gente precisa encerrar. Chico, são 200 mil colocações de aulas, agradecendo. O professor é um storyteller excepcional. Eu acho que isso é um grande professor, da gente saber contar história, da gente trazer a realidade, né? Isso é maravilhoso. Então, eu agradeço muito a todos vocês que escreveram aqui. Chico, muito obrigada. Essa aula vai estar disponível no Offlates no momento oportuno, junto com as outras, e eu agradeço demais, e a gente se vê daqui 2 semanas. Para quem é judeu ou da fé judaica, ou mesmo quem não seja, semana que vem a gente começa o ano novo, segunda-feira à noite, e eu desejo um ano novo bom, com esperança, cheio de luz e sentido, né? Tanatová, beijo, obrigada, Chico. Tanatová. Até. Tchau, tchau. Tchau.